Glória a Deus, amém? Então, a primeira palavra da série que ministramos a semana passada foi sobre o poder do Evangelho, dentro desse tema, o testemunho de Cristo, né? Então, só vou relembrar algumas coisas que nós falamos aqui, e também você vai relembrar isso nessa semana na célula. A célula vai falar muito sobre isso, sobre 3 realidades que jamais serão mudadas. São 3 realidades: a separação eterna de Deus por causa do pecado, são uma realidade que não tem mudança, são reais, estão uma realidade. O sofrimento eterno e a morte eterna. Essas são realidades que não se mudam diante daqueles que estão no mundo e não entregaram sua vida para Jesus. Mas uma boa notícia é que para mudar isso é uma entrega em Jesus, amém? Não se muda se a pessoa não tem um encontro com Jesus, mas à medida que tem um encontro com Jesus, Ele faz em nós coisas novas, amém, queridos? Em Cristo Jesus tudo se faz novo. É por isso que nós nos tornamos, através do crer em Jesus, ser batizado, crer nele, ter o arrependimento, a confissão, nós nos tornamos o quê? Uma nova criatura, porque as coisas se fazem novas em Cristo Jesus. E por estar em Jesus, nós temos, tudo isso muda. Aquilo que era uma separação eterna, nós voltamos a ter comunhão com Deus, porque o pecado faz separação. Mas quando nós confessamos pecado e viemos para Jesus, nós trazemos o quê? A comunhão novamente é ligada, porque Jesus é o nosso elo de ligação. Amém, queridos? Jesus falou, o Pai disse, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu vou lançar fora. E Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, uma entrega a Jesus nos traz novamente a comunhão com o Pai. E isso essa separação eterna acaba à medida que eu entrego minha vida para Jesus e permaneço na sua palavra, e eu tenho uma intimidade com Ele. E nós daí temos o sofrimento, que seria um sofrimento eterno. Ele acaba porque eu começo a ter uma alegria, paz, eu começo a viver no Espírito aquilo que Deus tem preparado para mim, amém, gente? Quantos têm podido falar que eu tenho experimentado coisas no Senhor tremendas, amém? Ele é fiel. E naquilo que era uma morte eterna, em Jesus eu tenho vida, porque Jesus fala, o ladrão, o vosso adversário, o ladrão, ele vem somente para matar, roubar e destruir, mas Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida, e vocês tenham vida com abundância, amém, queridos? Então, Deus tem para nós não só vida, mas vida com abundância. Fala para o teu irmão, você tem vida? Amém? E você tem vida com abundância? Amém, queridos? Porque isso é uma promessa. Ele veio para nos dar. E quando Ele nos dá, querido, o Senhor dá e é gratuito, amém? É de graça. Agora, quando você recebe de graça, você precisa tomar posse. Porque daí você tomando posse daquilo, você vai poder usufruir daquilo que Ele tem para dar, amém, queridos? Então, Jesus é a boa nova, é a boa notícia, Ele veio para mudar isso. E então, nesses 21 dias também que nós estamos de jejum, nós precisamos realmente deixar nosso coração ser envolvido por essas palavras e entender, queridos, que aquelas pessoas que são os nossos parentes, quem sabe, colegas de trabalho, colegas que estão aí nas faculdades, nas escolas, que não têm Jesus, queridos, essas 3 realidades, elas estão no coração deles, coisas que só serão mudadas a partir do encontro com Jesus. Por isso que é muito importante esse tema que nós temos, e aquilo que nós temos ministrado, e vamos ministrar as vidas, que o testemunho de Cristo tem que estar em nós, porque nós fomos alcançados, porque nós estávamos destinados ao inferno, nós estávamos destinados à perdição, mas o Senhor nos encontrou, amém, querido? Alguém ousou crer na palavra do Senhor e ministrou para nós, trouxe uma palavra ao nosso coração, amém? E nós precisamos desenvolver isso, amém? A palavra de Deus diz que nós vamos desenvolver a nossa salvação com temor e santo tremor diante do Senhor, amém, gente? Então, basicamente aquilo que foi falado na primeira série sobre o poder do Evangelho. E hoje a segunda palavra da série, nós vamos falar sobre o testemunho. O tema hoje então é só o testemunho. E eu quero só lembrar vocês que todos aqueles que têm o culto pela manhã,
das igrejas aliançadas que estão nesse tema, estão ministrando a mesma palavra, esse mesmo tema, essa mesma palavra. Londrina está ministrando, né? Pastora Mônica está ministrando hoje na igreja de Londrina, essa palavra sobre testemunho, e as igrejas aliançadas também, todos estão ministrando esse tema, como também um tema, esse mês todo vai ser ministrado realmente sobre esse tema que nós abrimos no domingo passado, amém, gente? Só para você saber que nós estamos realmente unidos nesse propósito, e também o jejum é os mesmos que nós estamos fazendo também. Tiveram o jejum dos doces, essa semana também para todos, esse tempo de propósito das mídias sociais, e depois de carne. E vamos fechar nesses 21 dias, como igreja, nessa unidade, comunhão no corpo. Amém, queridos? Amém? O nosso tema, o testemunho, e o versículo-chave para nós é Mateus 24, 14. E este evangelho do reino, ele será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mais uma vez, este evangelho do reino, ele será pregado a todo mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A ideia central, queridos, é que Deus nos chama a ser suas testemunhas. Nós vamos falar bastante sobre isso. O tema é testemunho. Então, como outros também fizeram através do evangelho, que a gente vai acompanhar na palavra, todos aqueles que Jesus treinou, Jesus capacitou cada um deles para ser as testemunhas. Amém? Então, vamos partir por esse ponto. Então, vamos, diante dessa ideia principal, o nosso tema, as duas chaves relacionadas no versículo, e que nós temos como tema agora, ele diz respeito à pregação e testemunho. Pregação e testemunho. Na verdade, elas se confundem, mas ao mesmo tempo elas se unem. Pregação e testemunho. Porque, como sempre nós dizemos, né, o testemunho, o seu testemunho pessoal, queridos, o testemunho que você tem na sua vida, é a sua pregação. Sim ou não? Porque tem momentos, né, tem até um cântico, né, uma música antiga, não sei quantos conhecem cântico, mas quando o pessoal fala, é a época da tenda, né, os tendeiros, né, que diz respeito que há momentos que as palavras não resolvem, mas os gestos de Jesus, eles demonstram amor por nós. Foi no Calvário que, mesmo sem falar, ele mostrou ao mundo o que é o amar. Jesus não falou nada, mas o testemunho, a vida dele, os seus braços abertos de rendição ao Pai. Amém, queridos? E as únicas palavras que você vê de Jesus lá na cruz é: está consumado, e diz: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. São palavras de uma liberação, mas ele mostrou ao mundo de fato o que é amar, porque o que é amor? Amor é doação. E Jesus se doou, ele entregou a sua vida. Ninguém matou Jesus, gente. Não é uma coisa assim, Jesus foi derrotado na cruz. Não foi derrotado, ele se entregou por amor a nós. Quem foi derrotado na cruz do Calvário foi o diabo, Satanás, com todas as suas intenções. Ele foi derrotado, porque o Senhor nos trouxe vida e vida em abundância. Amém, queridos? Amém, gente? Fala assim para o teu irmão: foi você que morreu. Amém? E nós vamos morrer todo dia na cruz, nós morremos para assumir a vida que nós temos em Cristo Jesus. Amém, gente? Então, ou seja, a nossa pregação, para ser viva, ela precisa de testemunho. A minha pregação, para ela ser viva, ela precisa de testemunho. Porque, querido, é muito fácil. A pessoa fala: olha, a palavra de Deus diz para você que é assim, que você deve amar. Daí pode ser que a pessoa vire para você e fale assim: tá, você ama. Como que você ama? Prova com a tua vida que você tem amado. Porque, queridos, aquilo que é para ser uma pregação de vida, de um testemunho, para as pessoas que estão fora ao nosso redor, pode ser um testemunho. Porque falou: olha, se viver com Deus é ter a vida dessa pessoa, eu não quero. Então, já não é uma pregação do Evangelho. Quantos entendem? Amém, queridos? Então, que nós não sejamos pedra de tropeço para as pessoas. Mas a pregação do Evangelho tem a ver muito mais com o testemunho da minha vida. Como eu tenho vivido, porque se eu tenho vivido, eu vou transmitir a todos. Eu vou ministrar a todos aquilo que eu tenho recebido. Sim ou não, gente? E essa é a essência da palavra, né? E aqui vamos ver os dois termos que nós vemos de pregação e testemunho. Os dois termos no grego, olha o que significa: pregado, né? Ser pregado, no grego é kerusso, que significa proclamado, publicar, proclamar abertamente algo que foi feito.
Proclamar abertamente algo que foi feito. Usado da proclamação pública do Evangelho e assuntos que pertencem a ele. E nós vemos isso acontecendo muito na vida de João Batista, queridos. Foi realizado por João Batista, foi realizado por Jesus, foi realizado pelos apóstolos e pelos cristãos, e está sendo hoje desenvolvido para ser realizado por mim e por você. Amém, gente? Uma proclamação, proclamar abertamente algo que foi feito. Então, essa é a palavra pregado. Palavra testemunho, é martos, do grego, que significa testemunha, num sentido legal e num sentido histórico, alguém que presencia algo. Alguém que no sentido ético também diz aqueles que, por seu exemplo, provaram a força, a genuidade de sua fé em Cristo, por sofrer uma morte violenta. Porque a morte de Jesus no Calvário, que foi terrível, era a pior morte que tinha. Era a morte para os piores. E Jesus tomou sobre si, não foi mas nós entendemos, querido, para os romanos e para os judeus, era aquilo que eles entregavam para ser crucificado. Mas nós entendemos que Jesus, ele nem estava muito preocupado no sentido assim do que da morte ali, porque o que Jesus orou ao Pai, para que se possível passe ao cálice, não é para morrer na cruz, não é para morrer do tipo que foi, mas é o que no espiritual isso implicaria. Jesus estava mais preocupado da separação que ele teria do Pai, por causa do pecado, porque na cruz ele sabia que os pecados meus e os nossos pecados estariam sendo cravados nele, e ali haveria uma separação. E a separação diz algo até, Jesus sabia que naquele momento ele tinha tanta comunhão com o Pai, não havia pecado, nunca entrou pecado nele, porque ele foi obediente até a morte. Mas quando ele morreu, quando ele estava na cruz, os nossos pecados foram cravados nele. E ali ele clamou: Pai, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Porque naquele momento Jesus sentiu nele a separação, e a Bíblia fala, Isaías diz que até o seu semblante se desfigurou. Ele foi trasladado, ele foi realmente ferido por nossas iniquidades, nossos pecados, e agora o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas por suas feridas nós somos sarados, nós somos curados. Então, queridos, esse testemunho realmente é de uma forma da gente entender que aquele lugar era nosso, mas Jesus tomou, e hoje nós temos vida nele. Amém, queridos? Então nós precisamos testemunhar, porque isso é vida, queridos. Isso é vida sobre nós. Vamos continuar vendo aqui, então, com esse tema da mensagem, o testemunho. No dicionário, testemunho é declaração feita pela testemunha que esteve ali presente, ouviu algum acontecimento. Um depoimento que pode ser usado para comprovar a veracidade ou a existência de algo como uma prova. Essa declaração, ela pode ser oral, escrita, de alguém que presencia, ou tem conhecimento de fotos ou fatos relevantes quanto a isso. Então, ser testemunha é aquilo que eu preciso ver, eu preciso presenciar isso. Queridos, tem coisas que nós não conseguimos explicar, não é verdade, gente? Mas algo que você pode falar, olha, é algo que eu presenciei na minha vida, a mudança. Por que as pessoas chegam, talvez, se nunca chegou para você, queridos, precisamos trabalhar isso para que as pessoas aí fora possam chegar e falar assim, ó, tem algo diferente em você. Mas por quê? Porque eu estou vendo diferença. Se a pessoa viu diferença, querido, cumpriu aquilo que é um testemunho. Sim ou não? Por que você é diferente? Mas diferente como? Ah, você não ajudava a mãe, agora você passou a ajudar. Você era tão estressado e agora entrou algo, o que aconteceu? Daí você fala, olha, não tem explicação, apenas uma coisa, eu estive com Jesus, ele entrou na minha vida ele tem feito história, e o que você está vendo é um testemunho puro de alguém que pode ser transformado pelo amor de Deus quando se entrega. De uma coisa mais, assim, básica, estão entendendo, gente? Cada um de nós tem esse testemunho. Então, ser testemunho, e esse primeiro aspecto que nós vamos ver, 3 aspectos que nós queremos ver nesta manhã, importantes, que nós precisamos considerar com relação ao tema testemunho. O primeiro aspecto é este: o tema testemunho, ele relaciona-se com a verdade em toda a Escritura. Diga assim comigo, a verdade em toda a Escritura.
O testemunho que ele está presente nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, o testemunho está presente ali. Se você acompanhar depois do texto, ali em Êxodo 20, né, que vai falar sobre isso, nós vemos que Jesus ali, ele deixou muito claro sobre o que está na essência do testemunho nos 10 mandamentos, na conversa que Jesus teve com o jovem rico. Com aquele jovem rico que se apresenta para ele e diz: olha, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna, para ter? Então Jesus, ele fala com ele ali, você pode anotar em Lucas, capítulo 18, verso 20, quando, vocês lembram, né? Você pode ler depois inteiro o texto, mas quando esse jovem pergunta, Jesus fala exatamente para ele: você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho. Não dê falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe e tal. E ele vai falando dos 10 mandamentos que está inserido nessa parte do testemunho. Na verdade, aqui Jesus estava citando, né, exatamente Êxodo. Em Lucas, Jesus estava citando Êxodo 20, 16, que faz parte de um dos mandamentos que diz: não dirás falso testemunho. Dentro de todos aqueles 10, nós vemos inseridos, assim, o aspecto importante, né, que relaciona com a verdade. O testemunho, ele está presente nos 10 mandamentos. Sim ou não, gente? É um deles que está ali: não darás falso testemunho. Não falarás coisas que você não tem presenciado e visto. E me faz lembrar isso agora, queridos, quem sabe só para reforçar um pouquinho. Você lembra aquele cego que foi curado? O cego, a prova que ele era tão cego que as pessoas perguntou quem fez isso para ele. O que ele falou? Eu não sei. Ele só me misturou lodo lá, colocou nos meus olhos e vai se lavar, e eu obedeci, e eu sou curado. Mas qual que é o testemunho desse homem que foi curado? Eu não sei quem ele era, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Gente, testemunho maravilhoso. Mas ele ficou sem conhecer Jesus? Não, porque logo depois Jesus se apresenta para ele. Porque as pessoas começaram a julgar os homens das leis e tudo lá que achavam ser importante, chegaram e confrontaram ele, e ele confrontaram os pais dele. De repente Jesus fala: escuta, você crê? Senhor, quem é ele? Você conhece o Filho do Homem, mas quem é ele para que eu possa crer nele? E Jesus fala: sou eu que falo contigo, eu creio, Jesus. E a partir dali ele passou a servir a Jesus. Amém, queridos? É um testemunho, a sua vida, o que Deus tem feito. Agora, queridos, você tem pelo menos um motivo para você ministrar do que Deus tem feito na sua vida? Quem tem pelo menos uma razão para você testemunhar do que Deus tem feito? Amém, queridos? Olha o que ele é maravilhoso e tremendo. Então, nós vemos que Jesus estava citando a lei ali de Moisés, quando o Pai Deus diz: olha, não dirás falso testemunho. E esse contexto, ele nos mostra que toda verdade, ela deveria ser confirmada, queridos. Toda verdade que é na palavra, ela devia ser confirmada. E você vai ver em vários textos, tanto pela lei, fala que quando alguém apontava alguma coisa para alguém, o que ela precisava fazer? Toda a situação, ela era confirmada por 2 ou mais testemunhas. Pessoas que estavam ali para testemunhar o que de fato acontecendo. Por causa de 2 ou mais testemunhas se confirmará um fato. Agora, existe engano nisso? Tá, sim, mas lógico que existe engano, porque Estevão foi morto por causa de uma mentira, mas entra naquilo que a palavra de Deus diz: não dirás falso testemunho. Então esse falso testemunho não veio sobre a vida de Estevão, pelo contrário, Estevão foi recebido com glória, com honra diante dos céus. Entende isso, querido? Não é a palavra, não ministrar nessa hora, mas a gente entende que o fato que isso acontecer é 2, 3 pessoas. Lembra a mulher que foi pega em adultério? Tinha testemunhas? Falou: Senhor, nós pegamos ela no ato. Houve testemunhas ou não que levaram? Pela lei ela poderia ser morta ali por aquelas pessoas? Sim ou não? Poderiam. Jesus falou que eles não poderiam apedrejar? Não, Jesus nem falou isso. O que Jesus falou? Olha, eu também digo uma coisa: aquele que está aqui, que não tem nenhum pecado, que seja adicionado de morte, que atire a primeira pedra. Jesus era o único que podia tirar a pedra, mas ele naquela hora liberou aquela mulher, falou: mulher, vá, mas não peque mais. Arruma a sua vida, endireita, se entrega
Como estão entendendo, amém, queridos? Então a gente começa a ver a parte do testemunho, como ele é sério, como é importante, e está nos mandamentos para ser obedecido, não dê falso testemunho. O que também se tornou uma prática, isso aqui cultural nos judeus, né, para reforçar isso, Deuteronômio 19:15, só para fechar esse assunto que nós citamos aqui só, a palavra de Deus diz em Deuteronômio 19:15 o seguinte: uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Então, Paulo, ele confirmou esse princípio, queridos, quando ele escreveu em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 1. 2 Coríntios 13, 1, ele diz assim, ó, esta é a terceira vez que eu vou visitá-los. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. 2 ou 3 testemunhas será decidida. Então, a gente precisa ver como que nós estamos vivendo hoje, queridos. Comentar como a nossa sociedade, né? Realmente a gente vê como que a nossa sociedade tem mudado. Como o valor, queridos, hoje tem valor a palavra falada, gente? Tem valor? Não tem. Quem aqui já ouviu, você já sentou naquelas conversas das pessoas de mais idade? É que quem tem alguém que o seu avô, negócio falou que ele ia fazer um negócio, e às vezes não era nem a palavra, era o que? Um fio do bigode, estabelecia ali, a pessoa estava cuidado. Gente, uma palavra, talvez os mais jovens não vão saber nem quem é isso, mas quem já foi em mercado, na qual tinha uma planilha, uma fichinha, né, com elástico, assim, papelão no fundo, várias folhas ali, e você comprava algumas coisas, pegava, né, a criançada pegava chiclete, bala, negócio, ia lá, e a pessoa passava no caixa e simplesmente anotava o valor, e uma criança, quem já assinou o papel lá no mercadinho? Né? Sei lá, assinava o papelzinho lá, e aquela assinatura, ou só uma palavra dava, ou um bilhete do pai, não era verdade? O homem falou, mas teu pai deixou você pegar? De repente, tirava aquele papelzinho e falava, minha mãe mandou entregar aqui. 1 quilo de bife. Daí, talvez alguns escreveram embaixo assim, né, a letrinha da criança, um chocolate. Mas, queridos, agora isso valia? Quantas vezes, queridos, eu lembro que meu pai recebia o seu salário, ia lá no mercado, e aquele homem vinha naquela fichinha, dava baixa, rasgava na frente, consumado. Quem que é empresário aqui? Quem tem empresa? Quem gostaria de fazer isso hoje? Vem cá, pega um papelzinho e vamos anotar o que você tem. Vale hoje isso, muita coisa, queridos? Para alguns pode valer, mas como perdeu o valor? Sim ou não, gente? Cumpre-se o que a palavra de Deus diz, que a maldade vai acontecer, o coração do homem enganoso e vai ficar mais corrupto ainda. Querido, mas a palavra de Deus, ela não mente. A nossa palavra tem que ser sim, sim. E a nossa palavra não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. E nós vamos ter por isso que esse testemunho é tão forte. Porque, queridos, as pessoas podem falar mal de você, podem arrumar testemunhas falsas, falar, mas, queridos, por isso que naquela hora você tem que falar, olha, em paz eu me deito, e eu logo pego no sono, porque somente o Senhor me faz repousar em segurança. Se eu tenho paz de espírito, se eu tenho um compromisso com Deus e com Ele, queridos, é inevitável que pessoas más, com o coração corrupto, vão se levantar calúnias, mentiras. Quantos aqui já levantou mentira sobre você? Levanta a mão, você tem alguém que falou mentira sobre você? Nunca ninguém falou? Abre teus ouvidos, meu querido, abre teus olhos. Não está cheio por aí, queridos? Porque o mundo inteiro, a Bíblia fala que é o quê? O mundo inteiro jaz no maligno, está no maligno. Agora o maligno, ele é falado, querido, da maior importância que tem, de uma certa forma é um pai, né? Agora o diabo, ele é o pai do quê? Pai da mentira. O pai que traz o engano. Agora a palavra de Deus fala que nosso Deus é o pai das luzes. É o Abba Pai, é o nosso papai querido. Ele é o nosso pastor, que nada nos faltará. Amém, queridos? É aquele que cuida de nós. Então, o ser testemunho, precisa saber de quem eu tenho sido testemunho. Então, qual que é o valor da palavra falada? Tem se perdido, querido. Precisamos ter realmente uma palavra certeira.
que vai falar ao coração das pessoas daquilo que eu tenho experimentado e vivido, do que na minha vida as pessoas podem checar, porque presta atenção que nós estamos falando, o maior testemunho, a maior pregação que há, é o nosso testemunho. Então, aquilo que você fala tem que compactuar com aquilo que você vive, o que nós vivemos. Queridos, vai ter deslizes, vai ter ou não, gente, deslizes, vai ter falhas, vão ter pecados, mas o que acontece? Se eu falei, se eu pequei, a primeira coisa que tem, arrependa-se, confesse e volte ao Senhor. Queridos, tem pessoas que falam, nossa, mas a pessoa fez tal coisa. Olha, se a Bíblia fala, se você vai adorar o Senhor, tem um tempo de entrega para Ele, e você se lembrar que o teu irmão tem algo contra você, ou você com ele, o que deve fazer? Deixa a tua oferta ali, vai, acerta com o teu irmão, e depois volta, e o Senhor receberá a tua oferta. E nós temos o Espírito, amém, gente? O Espírito Santo, ele vem para ministrar e falar ao nosso coração. Nós somos, né? O Espírito, ele testifica no nosso coração, amém? Quando estão comigo, gente? Então, esse segundo ponto que nós vamos falar, o segundo aspecto, o primeiro aspecto é que o testemunho relaciona-se com a verdade em toda a Escritura. O segundo tema, o testemunho, ele é fundamental na construção do Novo Testamento. O testemunho, ele é fundamental na construção do Novo Testamento. Nós podemos dizer, querido, que os evangelhos, eles são narrativas, ou seja, os evangelhos, eles são testemunho presencial ou relatado do outro, de quem era Jesus e os seus efeitos, as suas práticas, os seus efeitos entre nós. As pregações deste livro, queridos, se a gente olhar no livro de Atos dos Apóstolos, exatamente o que significa Atos, querido? O que são atos? São feitos, as feituras, atos dos apóstolos. O que os apóstolos faziam? Então, o evangelho são as narrativas, e a pregação dentro do livro de Atos eram testemunhos de quem Jesus era, através das Escrituras, através das revelações e através de experiências pessoais que eles tinham. Então, o testemunho deles está ali no livro de Atos, que nós acompanhamos. Então, a palavra de Deus, a gente precisa prestar atenção, né, gente? Como é claro para nós, quando ressalta o tema, e quando a gente busca textos da palavra de Deus, que vão reacender coisas e palavras que já estão ali. A palavra de Deus, ela é chamada também, sabe do quê? A palavra de Deus, ela é chamada o testemunho. Uma das coisas que fala da palavra de Deus, que é chamada o testemunho. Assim como a Arca da Aliança. Lembra como que era chamada a Arca da Aliança, querido? Ela era chamada o quê? Arca do Testemunho. Arca do Testemunho. Então, por quê? Porque a lei também era chamada, né? As tábuas da lei que Moisés fez, eram as duas tábuas do testemunho. Você vai ver na palavra que sempre se refere a isso, ao testemunho de alguém que presenciou, alguém que viu dos fatos que aconteceram. E por quê, queridos? Porque ela testemunha de Jesus. E nós vemos na vida de Jesus esses atos acontecendo. Fala para o teu irmão, que sejamos testemunhos, que o nosso falar, que o nosso agir seja um testemunho vivo de Jesus. Amém? Aleluia. E o que aconteceu com esses testemunhos, querido, de Atos ali? A gente vê dos apóstolos, principalmente, né, que morrer pelo que se crê é testemunhar. Morrer pelo que se crê é testemunhar. Eu falei um pouquinho sobre Estevão. Estevão morreu por aquilo que ele crê. As pessoas acusaram, gente. Qual que é a primeira tendência que nós temos de alguém nos acusar? É você querer, não, eu não fiz, eu não sei. E Estevão, ele foi para a palavra. Eu quero dizer para vocês, o testemunho é isso. O Jesus que eu sirvo, ele foi assim, porque lá, ele foi falando da história tal, e até hoje vocês estão menosprezando, de uma palavra geral, vocês não estão crendo, porque ele morreu, ele ressuscitou, e aí o pessoal ficou irado, porque eles não aceitam essas coisas. Mas Estevão morreu pelo testemunho da sua vida, porque as pessoas não aguentavam o que eles estavam fazendo, porque a santidade, a pureza, a luz incomoda as trevas. E nós vamos incomodar, queridos. Se nós somos luz, vai incomodar as trevas. Mas o nosso testemunho vai ser, a nossa pregação vai ser o nosso testemunho. A nossa vida vai dizer ao mundo. Querido, hoje nós cantamos, um dos primeiros cantos que nós cantamos, que a perseguição não parou a igreja.
Isso está falando, queridos, não, agora, os leões que as pessoas eram lançadas lá, cristãos que não negavam Jesus, eram lançados e os leões devoravam eles. Poxa, onde estava Deus nessa hora? Com certeza Deus estava com aquelas pessoas. Porque o sofrimento, a morte das pessoas é um testemunho, que hoje nós cantamos o testemunho deles. São mortos, nem sabe, mas nós não temos o nome de muitas pessoas, mas nós estamos falando sobre eles, que não puderam, os leões não pararam a igreja, a perseguição não parou a igreja. Nada pode parar a igreja do Senhor. Nada pode parar, porque a igreja é dele, queridos. E nós precisamos avançar como testemunho puro e vivo da palavra. E este foi o fim de muitos desses apóstolos, né? E líderes da igreja primitiva. A nossa vida, queridos, deve ser um testemunho de quem é Jesus. E da sua obra em nosso coração, de salvação, transformação. Esse deve ser o nosso objetivo. O nosso objetivo é isso. Agora presta atenção, João, o discípulo de Jesus, o apóstolo, ao escrever as escrituras, né? Todos os discípulos testemunharam. E João nos mostra isso em João capítulo 21. João escreveu essas coisas porque ele foi testemunha. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas todos os evangelhos que tem, queridos, eles escreveram de acordo com o quê? Testemunhas. Ali tem discípulos dos 4 evangelhos, me ajudem aqui, negócio. Quais são os 4 evangelhos, queridos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem foi discípulo de Jesus desses 4 que andou com ele? Mateus e João. Marcos, que era João Marcos, não estava ali. E Lucas, ele veio depois. Lucas escreveu o relato do que ele selecionou das pessoas, o que Pedro falava, o que os discípulos falavam, o testemunho vivo que ele escreveu. João escrevia daquilo também que ele viu, ele presenciou. E aqui ele diz, né, João 21, 24, diz, olha, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João falou, olha, eu dou testemunho, e sabemos que é verdadeiro porque eu estive ali, eu presenciei, eu fiz isso. Jesus fez também muitas outras coisas, e se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Um testemunho das suas vidas. E o evangelho, querido, é a boa notícia que foi provada e testemunhada pelos discípulos. É a notícia do evangelho, é o que Jesus, que é o Filho de Deus, veio em forma de homem. Testemunhar que ele veio, ele esteve entre nós, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito, o único Filho de Deus. Vimos a sua glória, e depois através da entrega, queridos, hoje nós temos uma herança e algo tremendo, que nele, Jesus deixa de ser, num certo sentido assim, o único Filho, unigênito, para ser o que? O primogênito, porque através deles e através do Espírito Santo, o Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho. Todos aqueles que entregaram, receberam Jesus, deu-lhes o direito de se tornam filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Fazemos parte da família, somos filhos, então Jesus não é mais o unigênito do Pai, ele é o primogênito do Pai, porque nós temos o irmão mais velho, amém? Que ele se compadece, ele está à destra de Deus, de lá ele intercede por nós, o que a Bíblia nos fala. Então, é a notícia do Evangelho, que o Filho de Deus veio em forma de homem, ele veio para anunciar e revelar o caminho de volta para Deus Pai, e ao morrer na cruz, ele cumpriu a justiça de Deus, e ele nos dá a possibilidade de relacionarmos com ele, amém, queridos? E nós temos alguns exemplos, só quero ler com vocês bem rapidamente aqui. Temos 10 grandes pregações. Atos dos Apóstolos tem 10 grandes pregações, que na verdade são esses testemunhos sobre Jesus. Eu só vou citar para você que está anotando, né? E citar algumas coisas deles. Em Atos 2,14, Pedro, depois do batismo do Espírito Santo.
né? São sermões, pregações do que Pedro falou. Olha, o que vocês estão vendo agora eles não estão bêbados, tal, mas acontecerá. Olha, é a provisão do que ele falou, ele declarou. E Pedro estava pregando depois que ele ouviu de Jesus. E o que Jesus falou para Pedro e para os discípulos? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e vocês serão, depois de receber o Espírito de Deus, serão minhas testemunhas. Queridos, depois que eles receberam o Espírito Santo ali, Pedro já traz a pregação, já sendo testemunha do que ele presenciou, daquilo que havia falado. Atos 3:12, Pedro, após a cura do mendigo, aleijado de nascença, na porta do templo Formosa, pregando a palavra, as verdades, o testemunho sobre Jesus, falando sobre Jesus. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Aconteceu, por causa de um testemunho vivo. Atos 4:8, Pedro diante do sinédrio, depois da prisão, testemunhando, falando também, todo o questionamento que vinha sobre eles, ele testemunhava, ele falava da palavra. Atos 10:34, Pedro ali na casa de Cornélio, lembra, Cornélio não era, e houve aquela visão que Deus trouxe para Pedro, Pedro desceu um lençol, mata e come, falou, não, mas eu não posso, é coisas impuras, não se torna impuro aquilo que eu purifiquei, santifiquei. Pedro foi na casa de Cornélio, ali foi de um testemunho, ele começando a pregação da palavra, falando de Jesus, eles já estavam recebendo, a Bíblia fala que veio sobre eles foram todos eles ali naquela casa, batizados no Espírito Santo, e passaram a falar novas línguas. O verso 39, 10:39, ele diz, olha, porque somos testemunhas de tudo que ele fez na terra. Atos 13:16, Paulo ali também em Antioquia, ministrando. Atos 17:16, Paulo também que foi ministrar em Atenas. 22:1, Paulo em Jerusalém, ao ser preso. Atos 24:10, Paulo diante de Félix, né? E 26:1, Paulo diante do rei Agripa. Então, outras pregações estão implícitas e aconteceram, mas as registradas de pregações são essas, que voltavam a falar. Você sempre vai ver que vai ser o que? Falar do testemunho, da vida. Então, o que eles pregavam, queridos? Qual era a pregação? Qual era a pregação que Paulo, Pedro, as pessoas tinham? É que Jesus é a ressurreição. Que o seu impacto sobre as vidas pessoais e sobre aquilo que eles viram. Não é verdade, querido? Cada um desses discípulos falavam o que eles presenciaram, o que eles viram, o que eles tinham na sua vida. Você lembra que Paulo, numa dessas pregações, pelo menos duas dessas pregações, o que Paulo voltava? Ele falou, olha, porque eu tive uma experiência, quando eu estava na estrada de Damasco, veio uma luz tão forte, brilhou sobre mim, que eu não pude me conter, e ali eu fiquei cego por 3 dias, e houve uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele foi até Ananias, depois orou e falou, o Senhor tem escolhido você para ser realmente um testemunho vivo, seja curado, receba a palavra, seja batizado, receba o Espírito Santo. E ele foi impactado por aquilo. E Paulo, o que ele faz? Depois que ele recebeu, nas situações que estava diante do rei Agripa, diante do rei, ele falou, olha, porque aconteceu comigo, eu sou testemunha, eu era o pior dos piores, eu era perseguidor da igreja, eu era aquele que maltratava, mas uma vez que Jesus Cristo, o Senhor Deus entrou na minha vida, eu estou aqui para falar daquilo que eu tenho experimentado e vivido nele. Queridos, não tem como parar a igreja, mas nós precisamos ter vida. A igreja somos nós, quando nós reconhecemos quem é Jesus em nós. Então, e por fim, queridos, o terceiro aspecto que há, né, o tema, o testemunho, ele foi amplamente enfatizado por João. O testemunho foi enfatizado por João. Em seu evangelho, a palavra testemunha ou testemunho, presta atenção, no evangelho de João, ela aparece 14 vezes, enquanto que em Mateus não aparece nenhuma vez, em Lucas aparece uma vez, e em Marcos aparece 3 vezes. O verbo testificar ou testemunhar, ele é usado 33 vezes no livro de João, dando a importância, a confirmação de todos os fatos e verdades sobre Jesus, para que todos crescem nele. Para que todos crescem nele, foi enfatizado essa palavra. Exemplo para nós, João capítulo 5, verso 31. João 5, 31.
Isso palavra de Jesus, dizendo que Paulo escreveu isso, ele dizendo, olha, se eu dou testemunho a mim mesmo, o meu testemunho, ele não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas eu digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho um maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai, Ele me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo, é o que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se porém não creem nos escritos dele, como vocês crerão nas minhas palavras? Queridos, e a gente vê que Moisés dava testemunho do quê? Do próprio Deus. E aqui Jesus está falando, olha, o que João escreve negócio, porque eu não posso dar testemunho de mim mesmo. E agora outros dão testemunho daqueles que têm recebido. E ele tem recebido de mim, como eu falo, do Pai eu tenho recebido. E olha o que diz o contexto, querido, o contexto de todo esse texto. É o ensino sobre a ressurreição e o julgamento futuro que haveria. E que haverá. Quando Jesus começou a falar sobre o tema testemunho, e de que como outros testemunharam sobre ele, o seu testemunho era confirmado por outras testemunhas, que foram relacionadas nesse evangelho, e também na carta de João. Olha o que diz, querido, agora sendo prático, alguns exemplos da palavra de Deus. Segundo o apóstolo João, os que testemunharam sobre Jesus foram, aqueles que testemunharam sobre Jesus, João Batista, João capítulo 5, 31, está rápido, gente? Eu estou correndo por causa do tempo aqui, né? Está dando para entender, gente? Amém? João 5, 31, se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. João era a lâmpada, né? Nós já lemos esse texto, mas especificando as pessoas que testemunharam. Aqui João testemunhou. Ele era a lâmpada que estava acesa, iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Outros que testemunharam sobre Jesus, outras formas que nesse texto que nós lemos em cima ali diz respeito às obras de Jesus, curas e milagres. João 5,36, mas eu tenho o maior testemunho que o de João. Jesus falando, eu tenho o maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço, ela testemunha ao meu respeito de que o Pai me enviou. Queridos, as obras testemunham ou não? São prova viva. Agora, quantos lembram da conversa de João? Lembra quando João Batista estava preso? E ele estava com seus discípulos? E os discípulos falaram, João, olha, tem alguém pregando. Ele falou, olha, pergunta para ele, se ele era o Messias que viria, quem que ele era. E o que Jesus mandou falar para João? Volta para João e fala assim, olha, os cegos estão vendo, os mortos estão sendo ressuscitados, a palavra está sendo pregada. Querido, as obras testificam. Amém, queridos? As obras, as curas, os milagres, que Jesus falou, olha, eu tenho um maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que realizasse, essas eu testemunho. Queridos, obras são aquilo que tem um testemunho vivo, querido, e nós temos, quantas pessoas têm sido curadas nesta casa? Sabe, querido, quantos aqui foram curados neste lugar? De enfermidades terríveis mesmo, curado na sua alma. Queridos, é cura que você não tem que falar, senhora, não foi remédio, não foi médico, embora Deus usa médicos, nós não temos dúvidas, usa remédios, mas quando nós cremos, o Senhor é aquele que cura, porque Ele é o grande Jeová Rafá. Eu sou o Deus que te cura. E é um testemunho vivo, querido, eu fui curado.
Eu sou prova viva da cura de Deus sobre a minha vida. A minha mãe não podia ter filhos mais. O médico deu uma sentença, deu vários medicamentos, pode tomar porque olha, é sentenciado, não pode. Mas diante de uma profecia de um homem de Deus que nós respeitamos demais, pastor Samuel de Souza, ele falou: Isaura, o médico falou isso, mas para o médico dos médicos nada é impossível. E Deus falou que você vai ter um filho e vai ser homem ainda. Agora, o que precisa ver com a palavra? Eu pego, ou eu falo: não, pastor, deixa quieto, eu vou tomar o remédio, vou ficar aqui e esqueço disso. Minha mãe chegou em casa, a primeira coisa que ela fez, todos os medicamentos, ela falou: está aqui, Senhor, eu creio na tua palavra. E eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor, queridos, para dizer que Deus é fiel na sua palavra, Ele restaura, Ele cura. Segundo algumas sentenças de médicos, a Meres não podia ter mais filho, diziam que as trompas estavam atrofiadas. Viemos para cá, nós tínhamos o Tiago de 4, 5 anos, filho único, né? Mas nós cremos no Deus que tudo pode, tudo restaura. Oramos, confiamos na palavra do Senhor. E hoje está essa bênção que é a Mariana no nosso meio. Porque as obras, querido, testificam em quem nós cremos e em quem nós vamos testemunhar do amor de Deus. Amém, gente? Você é uma prova viva, querido, não cale-se, mas testemunhe do que Deus tem feito na sua vida. Derrame deste amor sobre a vida das pessoas. Pessoas talvez precisam ser ativadas na fé dela. Sabe como que pessoas são ativadas na fé? Pelo testemunho vivo da palavra de Deus. Quantas vezes nós vamos em células, querido, e um testemunho de uma pessoa que para muitos pode ser tão simples, mas aquilo lá traz no nosso coração um fervor. Senhor, glórias ao teu nome, porque a presença de Deus faz, querido, coisas maravilhosas, e nós somos envolvidos na presença dEle. Amém? Fala para o teu irmão: irmão, você tem testemunho para dar? Não se cale, não se cale. Amém? Um outro que testemunha sobre isso, que Jesus citou ali, é Deus Pai. João 5,37. Pai, o Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. 1 João 5,9. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que Ele dá a respeito de seu Filho. Vocês lembram, queridos, o que a palavra de Deus diz? Um exemplo que dá: a voz dos céus no batismo, e lá no monte da transfiguração. Quando Jesus saiu do batismo, aquelas pessoas precisavam vir, e a voz do Pai foi testemunho vivo ali. Quando Jesus saiu, foi batizado por João Batista, quando saiu das águas, a pomba desceu sobre ele de uma forma corpórea do Espírito Santo. E o que o Pai falou dos céus e bradou? Este é o meu Filho amado, em quem me compraz, eu tenho tanto prazer nele. E lá no monte da transfiguração, quando Jesus estava lá, transfigurou-se, estava com Moisés e Elias lá, e Pedro falou: Jesus, é tão bom este lugar, vamos fazer uma tenda para nós ficar aqui, você, Moisés. E de repente veio uma voz dos céus e disse: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. A voz do Pai testifica, é o maior testemunho. Agora eu pergunto: quantos têm ouvido a voz de Deus? Quantos têm ouvido a voz do Pai, queridos? A voz do Pai. Precisamos ouvir a voz do Pai para direcionar as nossas vidas, amém? As Escrituras dizem, em especial Moisés, que escreveu toda a parte das leis, João 5,39 diz assim: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, porque se vocês de fato crescem em Moisés, vocês também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Queridos, de Gênesis a Apocalipse não aponta para mais ninguém a não ser Jesus. Toda a Escritura se refere-se a Ele. Mais à frente, queridos, João nos mostra que o Espírito Santo e os discípulos também testificaram sobre Jesus. João 15:26. Olha o que a Bíblia fala, João 15:26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará o quê? Testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Quem está com Jesus? Quem está com Jesus? É a palavra para nós, olha, vocês também testemunharão, porque vocês estão comigo.
Lembra João 15? Eu sou a videira verdadeira e vocês são o ramo. Todo aquele que está ligado em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É um alimento que nós recebemos, está em nós estamos nele, ele está em nós, e o Pai está em nós. Nós ouvimos o Pai, nós ouvimos nele, e nós damos testemunho porque nós estamos nele, ligados nele. Quantos estão ligados, querido? Mas por que então nós devemos testemunhar? Por que testemunhar? Porque essa foi uma ordem deixada por Jesus, e essa é a nossa fé nele. A nossa fé nele é validada pela nossa obediência. Se Jesus falou, ide, vão pelo mundo e pregue o evangelho, testemunhe, é ordem. E a fé nossa, ela é validada quando nós obedecemos. Nós temos lido sobre Gênesis, e a Bíblia fala sobre o que é Abraão. Abraão creu, e por isso foi o quê? Justiça. O justo. Foi imputado isso, porque ele creu na palavra. E nós precisamos crer na palavra e testemunhar, porque a nossa fé é validada por aquilo que nós obedecemos. E Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E nós vamos ser obedientes à sua voz, amém, queridos? Atos 1, 6-8 diz, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? É neste tempo, Senhor. Ele então lhe respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Não compete fazer o tempo que está determinado ao Pai, mas vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer, e vocês serão testemunho vivo, testemunhas. O que nós vamos testemunhar, queridos? Nós vamos testemunhar quem é Jesus, sobre as suas obras em nossas vidas. Sabe, a gente fala muito, como a gente precisa falar, e por isso que eu acho tão lindo e importante a célula. Querido, presta atenção. Você que tem na célula, e às vezes você fala, pô, o líder fica fazendo pergunta. Queridos, é intencional e proposital aquilo. Porque há um tema que é abordado, então fala daquele tema e fala, tá, querido, e agora? O que você entende para isso? Porque a gente sempre pergunta, quem é Jesus para você? Porque lembra que Jesus também fez essa pergunta? Vocês lembram que Jesus fez essa pergunta? Ele chegou para os discípulos, Jesus, quem as pessoas dizem que eu sou? E as pessoas, por não ter uma referência, não ter uma vida com ele, falou o quê? Ele é mais um profeta. Chamaram até de Elias. Não, João Batista que ressuscitou, sei lá, João Batista. Mas Jesus foi direto na fonte para que eles são seus. Mas, e vocês, quem dizem que eu sou? E Jesus falou que algo que veio sobre Simão Pedro, falou, Simão Pedro, o meu Pai revelou isso ao teu coração. Não foi carne e sangue, não foi homens que te revelaram, mas o meu Pai te revelou. Queridos, essa intimidade precisamos ter no nosso coração. Então, o testemunhar, ela implica às vezes tem testemunhar quem é Jesus. Porque como eu falei, você fala, olha, Jesus quer salvar, você quer curar. Tá, mas e você? Que resposta você vai dar, queridos? É a mesma coisa que pessoas entram em parafuso assim, porque a pessoa talvez tenha uma enfermidade, não está legal, tem uma enfermidade, de repente vai orar, eu vou orar por cura para você, mas você foi curado. Falou, queridos, se Deus me curar, amém, se Ele não me curar, eu não estou preso nisso. Mas Ele falou que a gente deve orar e crer e curar as pessoas, e orar, porque a autoridade pertence a Ele, é Ele que sabe o tempo, a hora, não é nós. Se vamos ser curados ou não, eu não sei, mas eu sei que Ele é meu Redentor, Ele é meu Senhor. A gente não sabe, mas a Bíblia fala que para que Paulo não se ensoberbecesse, não ficasse, porque ele viu a glória, ele viu o reino, ele testemunha que ele viu os céus abertos, ele viu a presença de Deus, e a Bíblia fala que depois que ele viu isso, Jesus trouxe a ele o que é um espinho na carne. Ninguém sabe se isso foi uma enfermidade, alguma coisa, e a Bíblia fala que Paulo pediu 3 vezes, Senhor, tira de mim esse espinho. E que o Senhor respondeu para ele? Falou, quieta, cara, a minha graça, ela te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo pôde entender, Senhor, tudo eu posso no Senhor que me fortalece, eu tudo posso. Agora, queridos, se você tem uma enfermidade, não é por causa de, o Senhor que, não, vai, ora, insiste,
tem esses tempos, porque Deus, Ele deseja curar. Mas se Ele não curou, ainda, presta atenção, Senhor, se o Senhor não curou, porque o Senhor está querendo com isso me ensinar, e que isso também seja testemunho vivo. Ouvindo uma pregação essa semana, o pastor ele lembrou novamente um testemunho que a gente já conhece. Quantos já ouviram o testemunho do Nick? É um rapaz que ele não tem os braços, não tem as pernas, e ele questionando, chegou diante de Deus e falou, não entendendo as coisas. E para resumir, você pode ver o testemunho completo dele lá, mas mais ou menos eu creio que seja assim, que ele chegou e de repente algo saltou nos seus olhos, ele lendo a palavra. Queridos, olha, é importante como as obras testificam e mostra no meu coração e me cura. Ele falando que ele começou a ler o texto, na qual aquele cego, os discípulos chegaram para Jesus e falou, Jesus, diante de uma pessoa, quem que pecou para que ele nascesse assim? Foi os seus pais? Foi alguém que pecou? E qual que é a resposta de Jesus? Nem seu pai pecou, nem ele pecou, mas ele nasceu assim para que nele fosse vista e estabelecesse a glória de Deus. O que o Nick falou? O quê? Essa é a palavra? Eu estou vivo, eu não tenho perna, mas... E ele começou a falar, o que eu posso fazer? Ele começou a andar de plancha de surf, querido, um cara que não tem braço, nada, eu não sei nem subir numa prancha daquela, e o cara faz as coisas, mas qual que é a voz dele para o mundo todo? Ele testemunha do amor de Deus, nada é empecilho para ele. E segundo os fatos de história, querido, é um homem que diante de tudo isso, ele teve um casamento abençoado, tem filhos, e o viver da vida dele é testemunhar Jesus, é falar do que Jesus fez na sua vida. Não tem limites, querido. Nós é que limitamos as coisas, e o Senhor quer fazer a sua morada sobre nós. Amém, queridos? Amém, gente? Testemunhar do seu amor, porque tem vida aqui, queridos. O nosso coração precisa ser transformado, querido. Queridos, se a gente tiver a revelação de Deus a nível de só querer ter um conhecimento, a nível de mente, a nossa mente é enganosa, que a nossa mente, ela pensa uma coisa aqui, daqui a pouco já muda. Mas a palavra de Deus fala que aquilo que é implantado no coração, ninguém tira. Por isso que o salmista declarou, Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se a palavra está na mente, queridos, tem muitos caras inteligentes por aí, que eles citam a Bíblia de capa a capa, sabem melhor do que qualquer um nosso, que você pode discutir a Bíblia, você não vai conseguir bater nele em termos de letra. Mas são pessoas que vivem a morte eterna, porque o que vivifica não é a letra mata. Por isso que a palavra de Deus, a letra, o conhecimento natural mata, mas o que vivifica a palavra de Deus em nós é o Espírito, e o Espírito testifica com o meu Espírito, e o Espírito de Deus vem sobre nós e nos impulsiona a falar do amor de Deus, a viver a Jesus. Paulo começou a falar, olha, eu não vim falar com vocês de palavras persuasivas de uma inteligência humana, mas de declaração de poder de Deus. É o poder de Deus em mim que vai ser testemunho para o mundo. João Batista, ele declarou para Jesus, olha ali, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim o Pai falou, que nós dizemos, olha, este é meu Filho amado. Assim como Jesus testificou, queridos. Aleluia. Praticando as boas obras, assim como Jesus, curas, milagres. Lucas 5,14. Jesus ordenou que não contasse isso a ninguém. Lembra quando ele curou um leproso? Falou, olha, não conte isso a ninguém agora. E acrescentou, mas vá e apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo, praticando boas obras como Jesus fez. Curas e milagres, a forma de ser testemunhada, queridos, no Antigo Testamento, quando Jesus estava ali, pelos sacerdotes, não conta a ninguém, mas uma das formas de testemunho que ele fez, olha, mas vá você, porque a autoridade era coberta, falou, vá e se apresente ao sacerdote, como testemunho daquilo que tem sido feito. Queridos, várias formas que tem. Jesus disse ao leproso para se apresentar ao sacerdote. Assim como Jesus estava cumprindo as Escrituras, nós também devemos cumprir, testemunhando Cristo. Por exemplo, querido, ao ser batizado, Jesus cumpre o ritual simbólico da purificação dos pecados. Na verdade,
Ele cumpriu absolutamente tudo. Agora, o que foi profetizado sobre Jesus se cumpriu. Tudo que foi falado sobre ele se cumpriu. E o poder do Espírito Santo em nós, queridos, é o que nos torna nessa hora testemunhas vivos. Como eu já citei várias vezes, mas para você anotar aí, Romanos 8,16. O próprio Espírito, ele testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E para encerrar essa manhã, sobre Jesus, para testemunhar sobre Ele, eu preciso conhecê-lo pessoalmente, andar com Ele no dia a dia. 2, eu preciso conhecer quem Ele é nas Escrituras, amando, lendo a palavra, estudando a palavra de Deus. E 3, ter experiências pessoais com Ele, que vai surgir aonde? Nessas experiências, situações do nosso dia a dia, situações das nossas necessidades sendo supridas. Quanto já teve suas necessidades supridas? Dos milagres que nós vivemos, das lutas que nós passamos. Quando você passa a luta, você testemunha de luta, querido? Olha, temos passado lutas, mas o testemunho vivo fala, poxa, tantas lutas tem passado, mas não arreda o pé da presença do Senhor, está ali, porque nós entendemos, querido, que a palavra de Deus é muito clara, o choro pode vir uma noite, mas a alegria do Senhor irrompe pela manhã. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci. O Senhor tem uma palavra tremenda para as nossas vidas, querido, e como exercício prático para nós. Pare por um instante agora, resumo em poucas palavras para você, feche teus olhos. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? E faça um exercício além ainda disso. Lembre-se de alguns versos bíblicos que comprovem o que você está pensando. Se Jesus, Ele é o amor, lembre agora de versículos que comprovem que Ele é o amor. Ou a área que você escolheu. Quais os versos vêm à sua mente? São poucos versos ou muitos versos? Atos 2:21 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em quais momentos da sua vida Deus vem em seu socorro? Num momento de depressão, problemas financeiros, relacionamento? Você consegue resumir isso em poucas palavras, dando mais ênfase à vitória em Deus ou à vitória aos problemas? Pensa um pouquinho, queridos, quem é Jesus para você? Enquanto você está com seus olhos fechados e pensando, vamos cantar esse cântico. E você continua orando, continua falando a Jesus, tendo gratidão no teu coração, e que nós sejamos testemunhas vivas de